eu quero falar uma coisa que eu acabei de mencionar, que eu quero dar de exemplo para vocês, que é a questão do trigger. Quando a gente opera tendência, trade systems diferentes ou triggers diferentes, né, muitas vezes dão entrada no mesmo lugar. Então vamos lá, por exemplo, aqui, acabei de achar um. Aqui é a retração. Deixa eu aumentar aqui o dólar. Tá? Aqui, ó, nesse lugar do dólar aqui, o que a gente tem aqui nesse dólar? A gente tinha essa retração aqui, que foi toda esta queda no dólar, certo? Toda essa queda no dólar, então botei a retração. E aqui o que a gente teve, né? Para eu que fico mais atento ao FIBO, ele rompeu a minha retração de 61,8, que é a retração que normalmente, né, se o mercado vinha caindo, se for para continuar caindo, ele deve abortar a alta aqui e virar. E neste caso, ó, quando ele chegou aqui perto, ele deixou uma sombra, beleza, mas não é um padrão de venda. E no candle seguinte rompeu. Aqui já dá entrada automaticamente para mim. Sempre deu entrada automaticamente para mim, né? Ou quando fecha o candle ou quando rompe essa máxima. Tanto faz. Tá? A sombrinha dessa, normalmente eu até espero romper a máxima, porque deixar 1 ponto, 2 pontos na mesa não tem nenhum problema se eu tenho o alvo aqui em cima, por exemplo. É que no caso eu tenho o alvo pelas projeções, mas quando eu não estou com uma projeção, ele rompe 61, eu já passo a acreditar que ele tem chance de buscar topo. Mas aí a gente faz as projeções e a gente viu que acho que atingiu um alvo aqui. Eu apaguei as projeções de sexta-feira. Mas aqui, por exemplo, como é que então seria a minha entrada? Bom, isso aqui é um alvo de FIBO importante, uma resistência importante, a mais importante no dólar, que é de 61. Ele rompeu, eu vou esperar o quê? Eu posso comprar aqui, mas onde eu vou botar meu stop? Ah, ele tem que ser técnico. Caceta, onde está o stop técnico aqui? Bom, stop técnico para valer está aqui embaixo, né? O último fundo, mas aí é insanidade botar aqui. Eu poderia considerar que se ele rompeu essa resistência, ela vai virar um puta suporte. Já que 61,8 é uma resistência tão importante para mim, no momento que ela é rompida, ela vira um suporte super importante para mim. Então, eu poderia botar até o stop no candle 63 e comprar o rompimento dessa máxima, tá? E aí ele vai embora, depois cai, bate aqui no suporte, ó, e realmente o suporte segurou. Aqui deu para dar uma, né? Aqui deu para dar uma sujadinha na cueca, né? Aqui esse candle 70, né? Você falou, caceta, você violinado. Ou então, por exemplo, aqui você realmente poderia incorrer num violino, se você botou stop aqui, viu ele subir, bateu aqui, retoma a subida, vou botar o stop aqui para esse fundo, ó. Se foi stop automático, foi violinado. Se é stop cutucada, não foi violinado, continuou no game. Tá? Por isso que é importante, porque aqui sim, aqui é um fundo, não deixa de ser um fundo técnico, tá? Porque ele subiu, caiu e subiu deixando fundo. Então aqui podia, o stop que não é muito técnico, mas considerando que a resistência vira suporte, eu podia deixar aqui para não ter que botar aqui embaixo ou aqui eu já posso subir para aliviar meu risco. Então, a entrada podia ser aqui rompimento desse topo, ou, se eu quero ter um stop técnico, esperar o rompimento dessas máximas, ou seja, o rompimento do pullback. Agora, reparem, para quem usa, por exemplo, não usa FIBO, vou apagar aqui para dar ênfase. Qual o outro trigger que eu tenho aqui que vocês conhecem? Qual o outro trigger que tem aqui que eu falo muito, o Mário fala muito aqui? Aqui, não, esse padrão aqui. Power Breakout. Power Breakout. Pode ser bandeira também, pode ser bandeira, uma bandeira de lado. Só que essa bandeira de lado em direção à média é o que a gente chama de Power Breakout, porque o preço estava tão forte que ele nem corrigiu contra a tendência, ele ficou de lado. Aí a média veio chegando, ó. Como é que dá entrada no Power Breakout? É no rompimento do topo anterior. Aí você botava a ordem aqui em cima. E pronto, deu entrada. Então, esse é um exemplo de que, operando tendência, muitas vezes eu vou ter um trigger no mesmo lugar de repente, do trade system de outra pessoa. Eu que gosto de FIBO, rompeu 61,8, para mim está liberado compra. Para quem, de repente, não usa FIBO, eu tenho que esperar uma correção até a média. Corrigiu de lado até a média. Rompeu o topo anterior, que é esse aqui, não precisa ser o maior. O topo anterior dá entrada. E é por violação, porque às vezes vai rápido demais, tá? Dois triggers diferentes na mesma região. Por quê? Porque são dois trade systems seguidores de tendência. E aí, o que vai ser um trade system robusto? É quando você consegue unir vários triggers no mesmo lugar. Por exemplo, vamos supor aqui que eu não use FIBO, mas eu uso suportes e resistências tradicionais. Então aqui eu não tinha um topo, né? Ó, voltou, subiu. Eu não tinha um topo? Eu tinha um topo aqui, não tinha? Ó, aqui eu tinha um topo. Vamos supor que eu não use médias móveis. Eu gosto de olhar só o preço, tá? Deixa eu ver, tá aqui. Eu gosto de usar só o preço. Não tem média móvel nenhuma.
tá? Para dar direção para mim. Eu sou aquele grafista raiz. Eu sei que está em tendência de alta porque, ó, ele já tinha feito um fundo mais alto que o anterior, rompeu esse topo, desde o candle 37, eu sei que está em tendência de alta, tá? E aí, se eu sou raiz mesmo, né, o meu stop está aqui nesse fundo, não tem média, não tem nada. Então, essa correção eu tenho que aguentar. E aí, até porque eu sou raiz e eu opero suporte e resistência, mas não caçando topo e fundo, mas justamente em tendência, eu sei que os topos são rompidos e os topos rompidos viram suporte, ó, esse topo rompido virou suporte. Pô, confirmou claramente a minha tendência. E aí ele veio, rompeu esse topo. Rompeu esse topo, abriu compra para mim. Seja uma nova compra, seja adicionar mais um lote para essa compra que eu fiz aqui no candle 36. Então aqui, ó, o rompimento do 62 abriu compra para mim. Por quê? Rompeu um topo. Então tá aqui. Aqui a minha entrada foi por Fibo, mas eu acabei de mostrar para vocês também podia ser por Power Breakout. E para quem é grafista raiz, que não usa nenhum indicador, mas opera a tendência, rompimento de topo. Ó. E o mesmo pullback que ele fez aqui na retração de Fibo, para mim é um pullback no topo que foi rompido. Inclusive, não houve nem violação. Ó. Ele fez o pullback, dá para ver que o pullback que ele quis fazer, ele violou o Fibo, mas ele veio testar esse topo aqui que eu não tinha testado ainda. E é um topo relevante pela amplitude. Olha o tamanho da subida e depois a correção para este topo. Então é um topo realmente forte. E aí vamos até botar para baixo não, para o lado, ó. Olha aqui essa região também de fundos. Então aqui era uma região de fundos, aonde ele rompeu e aí virou, ó, um baita de um suporte. Mesmo uma região de preço de compra de quem usa Fibo, quem usa a média de 20, deu compra para quem usa só análise técnica clássica, operando suportes e resistências, mas a favor da tendência, tá? Valeria entrada de compra no pullback do retângulo aqui? Com certeza absoluta, absolutíssimo, tá? Até porque, ó, tá aqui, ó, ele rompeu a média de 200, né, veio fazer um teste nela, na média de 20, deixa eu botar até o triple screen aqui. Por exemplo, aqui a média já estava subindo, você poderia comprar aqui, esperar, ele fez pullback, subiu, nesse candle aqui ele confirmou o pullback, rompeu essa máxima, já daria para operar comprado com stop aqui nessa mínima. Aí depois que você compra, ó, passa calor por 15 minutos, mas não acionou stop. Nenhum, nem violou. Um drawdown aceitável no dólar é 20 pontos, vai, no dia, não mais do que isso, no dia, né? No dia, suficiente para encerrar o dia. No índice, uns 350 pontos no máximo. Acho que o drawdown ele é algo que é variável. Apesar de as ferramentas exigirem que quando você quer bloquear através do drawdown, eu acho que o drawdown seria para quem está começando um stop. Então é a quantidade de pontos daquele stop. Mas depois que começa a ganhar mais confiança, que um stop não vai te tirar do prumo, botar um drawdown de 2 stops, né? E de preferência fazer o que eu fiz aqui, ó, zona de exclusão. A gente tomou um stop aqui, aí eu falei, enquanto estiver aqui dentro a gente não faz nada. Acabou. Não faz nada, não esquece. Não importa se armou pivô de alta, pivô de baixa, se a média virou, não sei o que, esquece. Não vai fazer nada aqui dentro. Justamente para não tomar um segundo stop aqui dentro. Agora, tomou um stop aqui, fez zona de exclusão, tomou um segundo fora, aí é para encerrar o dia, que aí o mercado está realmente difícil. Agora, tomar um stop numa zona de exclusão, que vamos supor que ela já existisse dias anteriores, que eu acho que não era o caso, tá? A gente estava com um viés aqui de alta, né? Por conta do cenário político, etc., e acabou dando um stop aqui, beleza, aí espera sair. A natureza dos mercados de dólar e índice em momentos de alta e baixa volatilidade. Existe um indicador que o Mário usa que é de volatilidade, onde você calcula, né, a volatilidade histórica, um período de 20 candles, se eu não me engano, e aí você tem a volatilidade, né, quando você vai começar o dia, você vê a volatilidade histórica dos últimos 20 ticks, se eu não me engano, e aí você assume um risco dentro daquela volatilidade. Você já sabe que para aquele dia você tem que aceitar um stop de até 15 pontos. Estou botando stop de 5 pontos, você vai jogar dinheiro fora, ser estopado, e se você acertou a entrada a favor da tendência, é ser estopado de bobeira. Ó, aqui ele deu aquela compra mais cedo, ele foi lá no primeiro alvo e voltou, mas aqui a gente já pode, ó, como ele já rompeu uma LTA, a retração de FIBO agora do dólar, ela está agora entre o mesmo fundo de sexta e agora esse topo aqui que foi deixado nas próprias cestas. E ó, olha o que ele fez aqui agora. Ó, Power Breakout, ó, e perdeu o FIBO de 61,8, tá? Perdeu o FIBO de 61,8.
Perdeu, deve ir buscar fundo agora. Inclusive, ele limpou toda essa perna de alta. Eu posso até já projetar para baixo isso aqui. Eu posso projetar isso, mas é o alvo mais longo, tá? Normalmente, aí eu estaria trabalhando agora com a projeção menor primeiro, essa aqui, ó, tá? Onde ele se segurou e perdeu, aí parou, deu uma segurada aqui nesses fundos, nesse fibro, e agora rompeu, ó. Power breakout nos 8 minutos aqui, ó. Super trend. Aqui ele fez um power breakout nos 20, se deu uma segurada por causa da retração e agora um power breakout, né, na média de 8, super trend. E aqui estão os alvos. Eu tenho um alvo menorzinho, que é quando desse triângulozinho aqui, quando perdeu esse fundo, ó, esses seriam os alvos desse triângulozinho aqui, ó. Inclusive o primeiro alvo é esse fundo aqui, ó. Já está quase nesse terceiro alvo. Deixa eu mudar a cor aqui, para quem estiver operando isso agora, tá aí. Então, para essa perna de alta, eu tenho esses 3 alvos aqui. Acabou de atingir o primeiro. Praticamente colou no primeiro já. Tá? O primeiro alvo já foi atingido. Opa, terceiro alvo já foi atingido. E primeiro, terceiro. Gravou no terceiro já. Tá? Aí, se romper, então eu tenho aqui como primeiro, segundo, né? E como ele perdeu essa região de fundo aqui, esse fibro, tem chance de hoje ainda vir buscar esse fundo. Vamos ver como é que está o índice. Ó, o índice andando, está dentro da faixa de Gaza do pregão do dia. Então vamos tirar esse estudo que eu fiz. Fica o que já tinha feito e o semanal aqui. E está dentro aqui da faixa de Gaza aqui, ó. Não só a faixa de Gaza do movimento do dia, como também no primeiro alvo de semanal, que foi atingido sexta e passou, foi quase no segundo. Hoje atingiu o segundo, chegou a romper o primeiro, mas agora está encaixotado aqui, segurando na retração de 61,8 de baixo para cima, ou de cima para baixo, aí eu teria que botar um fibro aqui embaixo para ver. Mas faz sentido colocar? Faz. Ó. Opa, ó, retração de 50, segurou aqui na retração de 50, ok? Não, essa aula eu não vou abordar especificidade do dólar ou de nada, é só para mostrar isso aqui que eu estou mostrando para vocês, tá? No caso, acaba sendo meu price action, acaba sendo um price action seguidor de tendência, que eu acho que é o que quase todos os profissionais fazem, e com muita utilização de fibro para neutralizar a questão aí de alfaçar, deixar o preço ir embora, etc. Mas acabei de dar um exemplo aí da mesma entrada, no mesmo lugar, né? Só que com 3 triggers diferentes. Tá? 3 triggers diferentes. Para mostrar que seguindo tendência, muitas vezes os lugares aonde os 3 traders com trade systems diferentes estariam fazendo entrada no mesmo lugar, aproximadamente. Tá? Quanto menos entrada do trade system, melhor. Tá? Aqui, por exemplo, aqui ele fez um gift. Tá? Ele deu essa porrada para baixo. Aqui, essa sombrinha, em algum momento, era um candlezinho de alta, um gift. Que se fechasse sem violar o fundo, era um gift. Aí perdeu o fundo, abre venda. O Pablito é quando o gift desarma e no próprio candle ele rompe o que era um candlezinho branco aqui, de repente vira um doji, do doji rompe fundo e vira essa barrona. Dá para arriscar essa entrada com stop aqui. Só que isso aqui dá mais stop que um gift. Stop pequeno também dá violino. Mas o Pablito, como eu chamo, ele pode vir aqui acionar e depois vir aqui de novo e depois vir aqui de novo para baixo. Mas é uma entrada do tipo que eu faço sempre com a seguinte observação: pode dar violino, mas se não quer perder a entrada, é a única chance que eu consigo encaixar um trade system aqui dentro e usar um stop técnico, tipo um stop barra. Não deixa de ser stop técnico. É que funciona muito bem em gráficos de time frames maiores, mas nos 5 minutos, quando a gente está em forte tendência, ele também funciona. E no início da manhã, né, o primeiro candle mostrou uma forte tendência, né? Foi uma barra da máxima até a mínima, 760 pontos, uma puta de uma barra, né? Então, dólar, ele foi lá no terceiro alvo e agora está fazendo um pullback. Lembrando que isso aqui era alvo de diário, lembra? Era alvo de diário, que foi rompido na sexta-feira, falso rompimento, ficou consolidado aqui embaixo do diário na sexta-feira, e aí rompeu, e aí o diário acabou virando suporte. Ele acabou de perder de novo o alvo do diário, que é esse laranja. Tá? Só para vocês lembrarem, tá aqui, ó. Deixa eu botar o contrato contínuo. Tá aqui, ó. O alvo do diário, ó. Tá aqui. Terceiro alvo do diário, que foi rompido ligeiramente na quinta, mas na sexta ele rompeu de novo e voltou. Então agora, ó, tá querendo romper outra vez. Se romper, a gente pode ver dólar indo lá no 4,75, que era uma possibilidade que eu não acreditava muito hoje de manhã. Então tá fazendo pullback aqui, mas olha o volumão que ele deixou aqui no candle das 16h20. Não, 16h15, galera. Ó, tá entre os maiores volumes do dia. O maior volume do dia foi aqui o candle da abertura, depois o segundo maior aqui o candle das 10h35, logo depois que abriu Nova York,
onde ele testou a média de 200 e foi lá testar o fundo do dia, bem perto do fundo do dia de novo, e agora é o terceiro maior volume do dia. Uma barra de empate. Uma barra de empate, por quê? Porque isso aqui tudo é compra, isso tudo aqui é venda, e está mais ou menos fechamento no meio. Então é uma barra de empate. Só que é uma barra de empate com o terceiro maior volume do dia, com uma sombra exatamente no terceiro alvo e logo embaixo do diário. Eu não sei se eu arriscaria a venda aqui de pullback. Como é que seria a venda de pullback? Ele vir bater aqui no segundo alvo em azul, tá? Ou no próprio laranja aqui, que é do diário. Encaixaria também com uma operação de super trend, caso ele venha bater na média de 8 e volte. E aí, rompendo o candle 89, abriria a venda. Mas às 16h25 do dia, eu acho temerário fazer isso. Então, eu não uso a entrada em V do Mário, tá? Às vezes eu entro antes, por conta de romper uma retração de FIBO, etc. Ele, se tem violência e tem um gift, tem entrada dentro da volta em V, né? Mas deve ter a gente deve fazer, quando tem um candle grande, para lugares muito parecidos. As entradas com mais momentos são os pivôs saindo da média de 20, perfeito. Se quiser operar dessa maneira, as entradas mais seguras. São entradas de pescando peixe no barril, que eu chamo. Está a favor da tendência. Quer ver? Por exemplo, aqui a gente teve essa, né, a favor da tendência. Mas vamos pegar entradas mais limpas. Aqui, entrada aqui, de rompimento de pivô de baixo, vindo depois de retrair até a média de 20. Botou stop técnico, veja. Você fez a entrada, só que passou aí meia horinha de calor. Mas depois, olha o prêmio que veio. Está a favor da tendência, não tem por que estopar. Tem que pensar mais de segurança, de usar o stop técnico. Aí aqui fez um power breakout aqui. Power breakout não, a média já vinha caindo, ele andou de lado, perdeu o fundo, deu mais outra venda. São as melhores entradas. Se tiver paciência de esperar só elas, olha só a bandeira aqui. Regressão à média. Olha que venda linda aqui. Se quiser esperar a média virar, vende aqui na perda do candle 104. Deixa uns pontinhos para ter segurança que a média vai virar. Vendeu aqui, olha quantos pontos dá para pegar. Então, acho que o objetivo do price action não é da aula de análise técnica, né? A análise técnica é uma coisa tem muito mais conteúdo para lecionar. O price action beleza, eu tenho todo o conteúdo da análise técnica na cabeça. Que horas que eu compro, que horas que eu vendo? Bom, a gente compra quando está subindo e a gente vende quando está caindo. Que horas a gente compra e a gente vende, então, nesse contexto? Se está caindo, eu tenho que esperar fazer um topinho para, se voltar a cair, vender. Aí o stop é barato, tem momento, né? E vice-versa. Eu compro a bandeira quando fecha o candle ou na violação? Depende da bandeira. Por exemplo, aqui, deixa eu ver, hoje, aqui que é uma bandeira com as características de power trend, na violação eu já vendo. Agora, se eu ainda não tenho claramente, né, um candle de venda, aí eu espero ter um candle de venda fechando. E aí eu posso vender nesse candle de venda, ou se esse candle de venda deixou uma sombrinha embaixo, aí quando violar a mínima eu vendo, para ter mais segurança, uma segurança adicional, mas bem desnecessária, né? Bem desnecessária, tá? Mas só para cautela e caldo de galinha não fazem mal a ninguém, né? Mas valeu, deu para dar uma clareada para vocês? O que a gente faz aqui, para quem, de repente, não fez o dever de casa de estudar o Ogroflix? Porque isso aqui está espalhado em dezenas de aulas no Ogroflix, tá? Se vocês quiserem dar uma aprimorada nessa parte do meu checklist, do meu trade system, dá uma olhadinha numa aula que eu dei no Natal do ano retrasado, se eu não me engano, chamada Pescando Peixe num Barril, tá no YouTube. E tem aula de price action também, que eu já fiz em dias especiais aí, que eu fiquei operando ao vivo no YouTube, que ficou salvo no YouTube, ou até aulas que eu fiz aqui na sala e acabei depois subindo para o YouTube, tá? Com as entradas, até com as operações aparecendo, os alvos, a boleta. Dá uma olhadinha, gente. Uma coisa que vocês têm que explorar mais é o Ogroflix, galera. Aquilo ali, todo mundo que assiste as aulas lá, e muita gente nunca foi da sala, talvez nunca seja da sala, comenta que é mais valioso que quase todos os cursos que existem por aí que eles falam. E de graça. Então, aproveitem isso, explorem isso. Tirem 1 horinha, 2 horinhas por dia, e que de repente pode ser até no pregão, para vocês não ficarem só obcecados com o mercado e abrirem mão da família, do descanso. Tirem 2 horinhas, por exemplo, se opera dólar, para as 4 horas, de 4 às 6 fica assistindo aula. Ou seja, dentro do horário comercial você está trabalhando, mas opera só até as 4. Ou bateu uma meta legal de manhã, tira a tarde para estudar. Super importante. Caralho, assistir 2 vezes o Ogroflix, tem louco para tudo, cara. Tem o link aí do Tomar Stop Não é Normal, para vocês darem uma olhada. É isso aí, Richard.
Richard Feynman. Se você não consegue explicar algo em termos simples, você não entende isso. O Jean também assistiu 2 vezes. Eu nem sei quantas horas tem no Agrofix, mas deve ter coisa de mais de 1000 horas lá, hein? Eles são loucos. Espero que vocês tenham gostado dessa aulinha aí. Nada, sabe, sem nenhuma... Não era objetivo dar nenhuma aula magna nem nada, era fazer um bate-papo simples aí sobre isso aí que eu estou estruturando ainda. Eu acho que como é a terceira vez que eu tento sintetizar o que é price action, né, para atender essa demanda de tempo curto, então vamos ver se aos pouquinhos eu vou organizando todo esse conteúdo de anos na minha cabeça para conseguir ser capaz um dia de ensinar isso em 3 horas, que eu acho que é importante. Apesar do conteúdo maior também ser importante, mas ter esse lado aí onde você vai direto ao ponto, né? Mostrando que realmente é importante, que a gente tem que dar atenção máxima a isso. Aí o resto acaba sendo aquele refinamento que a gente vai aprimorando com o tempo, tá bom?